instruídos, quartou, melhor dia da semana com Pod Paz. Pais instruídos e filhos fortalecidos. E se você é um pai, uma mãe, um filho e está aqui, mostra que você é diferenciado. Porque aqui nesse podcast tem pauta para toda a família. Todos os episódios a gente traz uma temática diferente, especialistas, profissionais renomados, cases de sucesso e também famílias para compartilhar suas experiências. Então, cola com a gente. Você que está aqui nos acompanhando desde o primeiro episódio, seja bem-vindo. Você que vai ouvir depois esse podcast, seja bem-vindo também. Essa casa é sua. Fique à vontade e nos acompanhe. Aproveitem para poder já curtir aí, né? Deixar um like, inclusive se inscrever em nosso canal, ativa o sininho para que você não perca nenhum dos episódios. E também é importante você reassistir os anteriores. Olha só que bacana, vamos instruir mais pessoas. Como eu falei, aqui tem pauta para toda a família. Se você quer ouvir algum tema, algum assunto que ainda não foi abordado em um dos nossos episódios, coloca aí no comentário o que você quer ouvir aqui, qual especialista você quer que a gente entreviste, que vai ser o maior prazer. Mas não se esqueça, se inscreva em nosso canal e compartilha geral, com os grupos de família, da escola, do prédio, com todo mundo. Vamos instruir mais pessoas. Quando você compartilha os nossos conteúdos, o YouTube entende que é um assunto, um tema de alta relevância e vai instruir mais pessoas. Muito bacana, não é mesmo? Então, esperamos por vocês, dá essa moralzinha aí para o Pod Paz e vem com a gente. Lembrando que todas as quartas-feiras, às 20 horas, vocês têm um encontro marcado conosco aqui neste local. O clube, na verdade, é o maior, né, incentivador do Pod Paz, ou seja, o Pod Paz é uma iniciativa do Clube de Exatas, é por isso que a gente está aqui, nesse canal de escuta, de acolhimento para toda a família. Então, se você quer saber mais sobre a gente, nos segue e vem conferir todos os episódios. Quem acompanhou aí o último episódio, falamos sobre orientação de carreira, a importância de validar a escolha do seu filho, de você estar ajudando, ou melhor, você ajudá-lo e estimulá-lo nesse processo de orientação de carreira. Foi com a profissional Daniela Mello, que é analista de carreiras, e hoje a gente está aí com uma pauta muito bacana, dando continuidade a esse processo de validação da escolha. Hoje vamos falar sobre a profissão de administração. Seu filho quer ser um administrador? Você já entendeu alguns indícios aí que ele já deu sobre essa área? Cola com a gente que a gente está com uma convidada maravilhosa. Daqui a pouquinho a gente vai chamá-la. Mas antes disso, vamos para a vinheta. Rodriguinho, solta a vinheta. Pois é, o episódio anterior falamos sobre orientação de carreira e vamos dar continuidade a essa pauta. Afinal de contas, conforme os nossos pequenos vão crescendo e compreendendo o mundo à sua volta, eles passam a imitar os pais. A gente sempre comentou aqui nos episódios de que opa! São muitas emoções, hein? A gente sempre comentou aqui nos episódios anteriores de que é muito comum que os filhos imitem os seus pais, se espelhem nos seus pais, seja um reflexo do que eles vivem, né, em casa. E nas profissões não é diferente. Então, se você tem uma família de pedagogos, de cientistas, de médicos, é muito comum que seu filho, sua filha se espelhem em você, pai, e você, mãe, e muitas vezes nos avós, nos tios. Então, é algo muito comum, porque as crianças elas vão se envolvendo no ambiente que elas são inseridas e tendo essas pessoas como exemplos e como referência. E no mundo do trabalho, como eu falei, não é diferente. Então, por que é importante falar sobre profissões com as crianças desde a pré-escola, de 2 a 6 anos? Por que não esperar ele ficar adolescente ou um jovem para tocar nessa pauta? Como tocar sobre essa pauta com o seu filho novinho? Então, fica aqui com a gente que nós vamos falar agora sobre administração. O porquê fazer essa carreira, ou melhor, seguir essa carreira, o porquê escolher ser um administrador, uma administradora, qual a importância da administração para a sociedade. Mas quem vai falar sobre essa pauta não sou eu, afinal de contas eu não sou administradora, hein? Não tenho experiência nenhuma. Então quem vai falar sobre esse assunto
é ela, Mari Adriano, essa maravilhosa, essa profissional de excelência, que já trabalhou em várias organizações, hoje está na Ambev, mas é uma especialista em conectar pessoas, né? Nessa conexão de gestão, desenvolvimento de pessoas, e também ligada à estratégia geral do negócio com as empresas de grande porte. Então, são mais de 10 anos de experiência, e ela disse que é a grande paixão dela, gente, lidar com pessoas. Mas antes disso, a gente vai saber um pouquinho da história de Mari, e eu vou deixar que ela mesma conte pra gente. Então, Mari, obrigada por ter aceito o nosso convite. Você é, de fato, uma grande profissional de referência. Obrigada a Tainã Neves, aí da Junior, né, da Junior Ative-me, pela indicação. Fiquei muito feliz, tenho certeza que é uma conexão para a vida. Então, fique à vontade, a casa é sua e nos conte tudo. Obrigada demais pelo convite, Thay, um super abraço, obrigada por construir essa conexão. Então, falar um pouquinho sobre a Mari, sobre essa trajetória da formação em administração, né? Se você me perguntar se essa foi a minha primeira escolha, a minha primeira opção, eu vou te dizer que não. Não, para tudo. Como assim? Não foi. Vamos lá. Eu acho incrível a conexão que você faz quando você fala sobre o quanto que os nossos pais e, às vezes, os nossos cuidadores, né, as pessoas que estão mais próximas da gente, têm um papel de exemplo. Então, eu vi a minha mãe, né, minha mãe atuando na área de contabilidade, e o que é que eu achava legal? A rotina da minha mãe. Ela saía de casa, ela ia para um escritório. Quando ela chegava em casa, ela estava falando sobre como foi aquela rotina, fazer o fechamento da contabilidade de determinada empresa. E aí eu achava o máximo, porque eu sentia que ela tinha um papel que era muito importante. Eu achava minha mãe importante. Então, era esse o primeiro ponto. E, de fato, nossas mães são importantes. Exato. Então, ela não era importante só em casa para mim, ela era importante no ambiente profissional dela. As pessoas reconheciam ela, eu achava isso muito legal. E o meu pai, funcionário público, então ele ocupava uma posição de gerência, certo? Então eu ficava olhando também a rotina do meu pai e os dois conversavam muito sobre trabalho, né, dentro de casa. E não era uma conversa da qual eu não fazia parte. Era aquela conversa na mesa do almoço, na mesa do final de semana. Na hora que a gente estava ouvindo música, vinha, poxa, lembrei agora de um negócio, o que é que você acha? Qual a sua opinião? Então, dentro de casa tinha muita troca. Que bacana. Então, acho que esse foi um dos primeiros pontos que me fez despertar para o exemplo dos meus pais a nível profissional, sabe? Só que aí, depois, eu fui experimentando na escola, depois experimentando no ensino médio, e aí eu pensei em fazer publicidade, porque todo mundo dizia que eu era muito criativa. Depois eu ouvia, você vai fazer direito, porque você fala muito bem. Aí eu, pronto, agora eu vou fazer direito. Não é mais publicidade. Eu senti você imponente assim, né? Muito. Então, fala que é uma beleza. Na hora de ir lá ser a líder da sala, bota a Mariana, porque ela vai falar bem. Então, no final das contas, eu fui percebendo isso com a maturidade que eu tenho hoje, que as pessoas estavam, na verdade, falando sobre habilidades que eu tinha. Olha, a Mari fala bem. Olha, a Mari é organizada. Ó, a Mari consegue liderar o grupinho ali. Então, no final das contas, as profissões vinham, mas não necessariamente era aquilo que eu queria fazer. Eu não queria. Eu ficava me questionando, poxa, eu vou fazer direito, mas será que eu vou mandar bem nisso? Será que eu vou ter a maturidade necessária para isso? E aí, quando eu cheguei no ensino médio, exatamente no terceiro ano, aí foi aquele momento... É uma fase decisiva também, né? Sobre a nossa escolha profissional. Até porque lá em... não vou falar de anos aqui, não. Lá, quando eu estava no ensino médio, tinha-se muito o discurso de é o que você vai fazer para o resto da sua vida. Né? O seu futuro depende dessa escolha que você vai fazer aos 18 anos. Olha a responsabilidade. E muita. Falamos sobre isso no episódio passado, né? Muitas vezes a ideia de ser inflexível, de que é uma escolha para a vida toda que você nunca pode mudar. Então, traz um peso que é desnecessário. Exato. E aí eu fui percebendo que, no final das contas, o que unia todas essas habilidades era o fato de eu gostar de pessoas. Sim.
que, como você falou ali na apresentação, eu realmente sou apaixonada por interagir com pessoas, resolver o problema das pessoas, resolver problemas gerenciais e estratégicos que vão ter impacto na vida das pessoas. Aí eu coloquei 2 opções na mesa. Ou era psicologia ou era administração. Psicologia, eu disse, não quero clinicar, não é consultório, não é o que eu quero. E aí eu fui pesquisar e eu entendi que existia a possibilidade de trabalhar com pessoas dentro da área organizacional, dentro de grandes empresas, ou até mesmo construindo a minha empresa. Então, de forma assim, resumida, essa foi um pouco da trajetória da Mari até ela chegar em administração, porque a administração não tinha sido minha primeira opção. Mas sabe o que eu acho engraçado, Mari? Que mesmo você tendo pensado em outras profissões, em outras áreas, o engraçado é que elas se conectam quando a gente fala de pessoas. Todas elas têm esse contato direto com pessoas. Então, a gente consegue entender que, de fato, é uma paixão sua. Que você foi buscando aquelas que se conectavam com sua habilidade e com sua maior paixão, que é se conectar com pessoas, lidar com pessoas. O bacana é que você foi se conhecendo, amadurecendo e chegando, de fato, no lugar que você precisava, e a gente agradece estar, que é administração, e está aí, de fato, com gestão de pessoas. A gente agradece, viu? Obrigada. Mas vamos lá. Você contou um pouquinho da sua trajetória, né? Poxa, nunca foi administração. Foi algo que eu fui entendendo, tendo a influência dos meus pais de uma forma sadia, porque muitas vezes os pais, eles querem, isso é muito comum nessa faixa etária, como você falou do ensino médio, os adolescentes, pré-adolescentes e adolescentes, de ter essa pressão um pouco dos pais, de que querem se realizar nos filhos ou porque entendem que os filhos têm que seguir a carreira deles. Então, não é bem uma influência sadia. Isso acaba pesando para muitos adolescentes nas suas escolhas, que muitos fazem infelizes, se formam sem querer, de fato, estar naquela profissão. Mas a gente conseguiu entender que com você foi diferente e que bom, porque é importante que você saiba, que você deseje estar nesse lugar, e isso faz toda a diferença quando você se forma, você se torna essa profissional que tem paixão pelo que faz, entende o benefício e a entrega que você tem para a sociedade. Mas o que é, de fato, o curso de administração nessa área? O que é ser um administrador? Não só sobre a visão técnica, Mari, que eu sei que você tem muito know-how mas também dentro da perspectiva de Mari Adriano. O que é para você ser uma administradora, de fato, tinha tudo a ver com o que você imaginava, a técnica junto aí com o dia a dia no mercado de trabalho, de fato, tem uma conexão, faz você entender o que é ser um administrador? Uma ótima pergunta. Se a gente for assim, para o tecniquez da coisa, a gente vai ter uma parte conceitual de que a administração ela vem justamente para trazer gestão, padronização, conseguir fazer com que pequenas, médias e grandes organizações consigam se desenvolver por meio de estratégia, pessoas. Eu posso passar o resto da noite aqui e a gente vai falar do tecniquez. Mas vamos falar da perspectiva da Mari. Né? O que é ser um administrador? De forma bem direta, é ser uma pessoa que resolve problemas. Nossa! Quando fala em problema, o pessoal foge. Aí eu fiz o seguinte, eu corri para o abraço do problema. Eu falei, não, é isso que eu quero para mim, resolver problemas. Por quê? Porque toda organização, independente do tamanho, da proporção, pequena, médio, grande porte, ela vai ter que estar inserida em um ambiente social, econômico, cultural, em aspectos, e que para ela estar inserida nesse contexto e entregar resultados, ela vai encontrar dificuldades no meio do caminho. Sim. E o administrador, né, a pessoa formada em administração, primeiro, ela passa por uma graduação que é generalista. Dentro do curso de administração, a gente vai ver gestão de pessoas, economia, cálculo, estatística, filosofia, sociologia. Nossa! Então, o curso de administração, ele é um curso generalista. E faz muito sentido, por quê? Porque ele te dá muitas perspectivas e depois você vai se tornar especialista em alguma coisa.
Então, exemplo da Mari. A Mari se formou em administração, eu gosto de resolver problemas, eu gosto de ter as pessoas como um elo em comum, um ponto em comum com as atividades da minha rotina, mas depois que eu fiz o curso de administração, eu me especializei na parte de psicologia organizacional e gestão de pessoas. Tenho pessoas que trabalham comigo que são especialistas, que se aprofundaram no estudo de metodologia. Sim. A pessoa que se forma em administração, ela acaba tendo um leque de atuação muito maior. Grande. Sabe? Então, a gente hoje fala muito do modelo de aprendizado, que é o modelo T, né? A parte de cima do T são todas aqueles conteúdos, aquelas informações que a gente vai aprendendo, mas que a gente não é especialista. Sim. E a gente aprofunda aquela base do T naquilo em que a gente vai ser especialista. Então, a administração, o curso de administração, provoca a gente em ser generalista, para poder ser um bom resolvedor de problemas, porque pensa, uma empresa, ela pode ter ali o RH, vendas, logística, e ela precisa, o administrador precisa conectar todo mundo para poder entregar o melhor resultado, através das pessoas. Então, não Verdade. Não tem. E assim, a gente vê como é uma profissão tão transversal. Sim. E tão essencial para a sociedade, para as organizações, e eu diria para a vida. É interessante, assim, eu não sou formada em administração, eu sou formada em jornalismo, na verdade, comunicação social com habilitação em jornalismo. Então, eu consigo também ter essa amplitude aí, passear por diversas especificidades da área de comunicação. Mas o interessante é que a administração tem áreas, Mário, não sei se você tem esse sentimento, que ela perpassa e é fundamental para todas as outras. Então, independente da área que a gente vem escolher, que não seja a administração, seria tão interessante se todos tivessem, de fato, pelo menos assim, noções básicas de administração para poder tocar outras profissões. Eu tenho essa impressão, sabe, de que a gente precisaria, de repente, dentro de uma matriz curricular, independente de qual fosse o curso, ter, de fato, essa noção básica, ter disciplinas básicas ligadas à administração. E, assim, às vezes é muito comum a gente ver médicos, advogados abrindo seus próprios negócios. E não é só ter a habilidade técnica daquela área, mas como é que você vai abrir uma empresa se você não tem noções administrativas? E aí, como você falou, é muito ampla. Mas é importante também você se especializar, você encontrar esse eixo dentro desse campo que mais se identifica para que você possa se aprofundar e dar o melhor de si. Então, isso é muito bacana. Agora, eu também tenho aquela impressão, não sei se você compartilha do mesmo sentimento, eu deixo você muito à vontade para compartilhar. Não sei se os pais que estão nos acompanhando, os professores, os próprios alunos do Clube de Exatas, é a galerinha que não é do clube, mas que nos acompanha também. Aqui não é só pais que nos acompanham, não, tá, Mari? Pode pais, é só pais não. Tem muitas pessoas que não têm pais, ou melhor, que não tem pais foi ótimo, que não têm filhos, ou que têm os filhos pets, mas que estão aqui querendo aprender, porque tem sobrinhos, tem amigos, tem crianças que estão no seu convívio, adolescentes, tem pessoas que trabalham com adolescentes, com jovens, e quer se inteirar um pouco mais dessas temáticas. Então, aqui tem pauta para todo mundo. E aí, voltando lá, eu não sei se todos que estão aqui nos acompanhando, que estão nos ouvindo, também compartilham do mesmo pensamento, mas muitas vezes, quando a gente vai escolher uma profissão, a administração vem assim muito direito e medicina, né, que são aquelas ali que, né, são as mais procuradas, que todos os pais, na grande maioria, querem que seus filhos sigam, mas a administração está entre essas profissões. Vai ser um administrador, ou seja, se você não sabe o que você quer, faça ADM. O que você acha sobre isso? Então, se você não falasse, eu já ia trazer esse estereótipo, esse rótulo de que colocaram na gente, de que o administrador é aquela pessoa que não sabia o que ia fazer e passou 4 anos para descobrir o que queria fazer. Já pensou? Eu não sei o que eu vou fazer, vou entrar aqui na graduação, vou passar 4 anos e meio a depender, né? E aí, vamos ver se no final eu descobri o que eu quero fazer da minha vida. Então vamos fazer ADM. Gente, tanta gente que entra em ADM e que não segue em ADM justamente por conta da multidisciplinaridade do curso, tá? E assim, entre
direito, medicina, eu ainda colocaria uma outra, que é engenharia. Ah, verdade, A engenharia. né? Vamos ser engenheiro, vamos fazer muita Isso. conta, e aí depois a gente vem e recebe o engenheiro para poder desenvolver ele, para poder ser líder, ser gestor e não só fazer a conta, né? Exato. E por aí vai, a gente consegue fazer realmente esse bench, né? Essa troca. Exato. Então, ao meu ver, administração não é o curso de quem não sabe o que vai fazer. E eu já ouvi pais falando isso, né? Principalmente quando eu entrei na faculdade, meus pais foram muito tranquilos, muito é o que você quer, parceiros, então né? Parceiros. Meus pais eram daqueles que compravam os livros que eu pegava na biblioteca, né? Então, não, você vai ter o seu livro, porque quando você tiver o seu negócio ou você vai trabalhar em algum lugar, você vai ter a sua biblioteca, né? Com livros da área. Só que eu tive colegas que entraram no curso de administração e chegavam em casa, você vai desistir desse curso, não vai dar 6 meses aí, você vai estar trocando, porque você vai perceber que isso não dá dinheiro, você vai perceber que tem muita gente formada em administração, você vai ser mais um, né? Então, não tem campo, né? Não tem mercado. Qual é o seu diferencial sendo mais um administrador? Enfim, já ouvi muito no meu entorno coisas nesse sentido, e muito pelo contrário. A gente pode até estar se questionando, né? Sim. Muita tecnologia, depois de pandemia, tudo mudou. Por que ainda faz sentido pensar em ser um administrador, né? Em uma formação no curso de administração? Eu vejo ainda um futuro duradouro e longínquo para esta formação, para este profissional, mas é claro que, assim como tudo muda, evolui, transforma, a rotina de um administrador vai se adequar a essa mudança. Então, o problema não é a tecnologia, não é a chegada da tecnologia, é como esse administrador vai se desenvolver para saber atuar com essa tecnologia. Certo? Muito importante. Então, eu vejo um potencial gigante dentro da formação, principalmente pelo fato dela ser generalista, ela traz para a gente perspectivas, contato com assuntos que são assuntos que estão em evidência. Sim. Então, por exemplo, dentro do curso de administração, eu tive 2 matérias de economia. Olha só. Se a gente olhar para o contexto socioeconômico-cultural, a gente tem que dialogar com esses assuntos. Isso a gente pega uma bagagem teórica dentro da faculdade. Mas é claro que falar de economia de quando eu me formei para agora, eu preciso estar acompanhando o que está acontecendo no mercado. Então, com certeza. Faz sentido sim, gente. Faz muito. Se a galerinha estiver falando, poxa, estou pensando aqui em administração, puxa essa pessoa, esse ser humano, essa criança, esse jovem, pergunta por quê. Né? Vamos entender o que é que está provocando essa vontade, esse interesse, para daí a gente conseguir ser o orientador, né? E olhar do perfil dessa pessoa. Maravilha, Mari. E assim, uma das curiosidades que eu até te perguntar, mas você já respondeu, é sobre esse processo da continuidade dessa área. Porque hoje a gente escuta muito sobre as profissões do futuro, e entendendo que muitas crianças de hoje, quando estiverem no mercado de trabalho, vão exercer profissões que ainda nem existem. E que muitas vão deixar de existir. Então, eu entendo também que a administração ela vai perdurar aí por muitos anos. Então, não seria uma profissão que estaria em extinção ou pensando nisso. Não vejo a administração como uma profissão, uma formação em extinção, mas em constante evolução. Perfeito. Ela precisa ser muito conectada, estar muito conectada com o mundo atual. Esse ponto de vista de a profissão do futuro, a gente vai colocando o futuro como algo muito distante. Isso. E é super importante a gente aproximar o futuro para o presente. Porque, na verdade, o futuro ele já está acontecendo. Sim. Quando a gente vai falar de
o futuro da tecnologia, o futuro da gestão de informação, a gente está falando de um contexto que é atual. Ele Exatamente. será pensado lá na frente, né? Então, hoje, como é que a gente tem um administrador que ainda não está por dentro de inteligência artificial? Perfeito. Então, eu não estou falando de algo que é lá para o futuro. Eu estou falando de uma profissão, de ser um administrador, que é ser um gestor, é ser uma liderança, ser uma pessoa resolutiva com problemas, muito conectada. Então, hoje, no meu dia a dia, eu utilizo muito inteligência artificial. Até porque eu estou trabalhando diretamente com vários níveis de formação. Outra coisa, como é que hoje um administrador também não olha para aspectos comportamentais? Muito bom. Comunicação, liderança, habilidade analítica, resolução de problemas complexos. E, geralmente, essas são habilidades que vêm a partir da experiência. Aí eu volto para a minha formação acadêmica. Teve uma parte teórica de sala, de professor, compartilhando informação, de pesquisa, trabalho, mas também teve uma parte muito de experimentar, para poder desenvolver essas outras habilidades, que a gente chama de habilidades sociais. Então, que são fundamentais para a vida, né? Não só para o mercado de trabalho. Aí vem a pessoa que é do RH falando, né? A gente tem uma frasezinha meio clichê aqui dentro do negócio, que a gente contrata as pessoas pelo conhecimento técnico, mas se elas não tiverem o comportamental, elas não ficam nas organizações. Então, você escutou o episódio passado, né? Assim, né? Vamos dizer que sim. Ok. Se fosse, gente, seria combinado, mas não foi, tá? Não então, foi. Assim, você trouxe uma fala, Mari. Só fazendo um adendo aí, contribuindo com a sua fala, de que a gente trouxe essa frase, inclusive, eu acho que foi a própria Dani, não foi o Vinícius, falando sobre isso. Nós contratamos pelas as hard skills, mas desligamos, encerramos contratos, demitimos por conta das soft skills, ou seja, sobre o comportamental, trazendo a importância dos pais, dos professores, das próprias crianças e adolescentes começarem a pensar nessa questão comportamental, né? Desenvolvendo essas habilidades que hoje elas são essenciais para toda e qualquer profissão que eles queiram seguir. Exato. Então, como que a gente já consegue ir proporcionando níveis de experiência onde essa criança, esse jovem, já possa ir desenvolvendo essas habilidades? Perfeito. Né? A gente vai estar falando, vamos lá, o timezinho de futebol. A gente está desenvolvendo liderança, resiliência, hoje perdeu o jogo, vamos lá, ficou triste, mas levantou a cabeça, foi lá, fez diferente. Será que a gente não consegue ver isso se refletindo dentro de uma experiência profissional? Eu fiz um projeto, não deu certo, como é que eu vou lidar com isso? Comunicação, que é fundamental para todo mundo. Sim. Então, dentro da jornada desse jovem, como é que a gente consegue dar uma olhadinha nessas experiências? É uma porta de estágio, jovem aprendiz, vai estar fazendo alguma outra atividade dentro da escola, atividade em grupo. Então, tem muita gente que chega num momento de entrevista e remete a essas experiências como forma de dar exemplos de como ele desenvolveu aquilo, né? Então, tem essas associações que vêm da vivência, não tem para onde correr. Tem que experienciar. Tem que experienciar. E me diga uma coisa, conta aí pra gente, quais são as principais funções de um administrador? Eu sei que é uma área muito ampla, que nos dá diversos conhecimentos e know-how para trabalhar, né, nesses segmentos, mas, assim, quais são as funções básicas, não sei se eu estaria certa em falar assim, ou então as principais funções de um administrador, que todo e qualquer administrador, independente da área que ele venha a seguir, precisa saber. Para que os pais que estão nos assistindo, os professores, os próprios adolescentes e jovens que querem essa área,
posso me entender um pouco e já começar a se desenvolver. Uhum. Acho que um ponto que conecta com o que eu falei de resolver problemas, né? Isso está muito relacionado com a gente ter uma habilidade crítica, ou seja, olhar para cenários e fazer projeções de soluções. Então, isso eu posso estar falando de um administrador que se especializou para a área financeira, um administrador que se especializou para a área de recursos humanos, que se especializou para a logística. No final das contas, um bom administrador é aquele que consegue fazer leituras de cenários, fazer leituras de contexto e trazer soluções para aquilo, a partir do recurso que ele tem. Se eu estou no RH, o meu recurso são as pessoas. Se eu estou na logística, eu vou estar falando ali de todo um capital humano também, mas de todos os elementos logísticos. Se eu estou falando de uma área econômica financeira, obviamente tem um recurso monetário ali que vai estar envolvido. Então, um bom administrador, ele precisa ter esse olhar crítico. Ele precisa falar sobre previsibilidade. Se, é como a gente fala, se antecipar a demanda, eu estou vendo que o problema está vindo na minha direção. O que é que eu já consigo fazer hoje para diminuir o impacto desse problema quando ele chegar? Então, isso é inerente ao administrador, independente da área de atuação. Uhum. Agora, a gente pensando assim num cenário, a gente conversou aqui, né, sobre administração, de forma geral, trazendo a perspectiva de uma profissional que já tem muito tempo, né, de experiência, já tem um know-how, que já experienciou muitas práticas no dia a dia, já passou por diversas empresas, mas assim, na perspectiva do adolescente, do jovem que está iniciando, que não teve nenhuma experiência ainda com a área, mas que quer seguir essa área. Então, você falou assim sobre as funções, e aí você falou sobre problemas. O problema está vindo na sua direção. Então, o que eu já posso fazer para resolver? Pensando no dia a dia de um jovem, de um adolescente, de um jovem que já seja aí maior de 18, por exemplo, como é que ele pode aplicar isso no dia a dia? Começar a entender, de fato, quais são as atividades que ele pode realizar que vai estar conectando ele com a área administrativa? Boa pergunta. E tem algo que eu gosto de dizer dentro das minhas reflexões, que é: a gente precisa entender que as coisas vão acontecendo de forma gradual. Sim. Perfeito. E eu entrego algo bem feito e, consequentemente, eu abro possibilidades de fazer algo melhor. Por que eu estou falando isso? Porque o jovem que está ouvindo a gente, o adolescente que está ouvindo a gente, que está ouvindo a Mari, que tem 10 anos, que se formou, precisa entender que a Mari esteve no mesmo lugar que este jovem que está ouvindo agora. Certo? Então, é um processo de construção. Primeira coisa, quando a gente está falando de fazer leituras de cenário, né? O problema está vindo na minha direção. Quer ver um baita problema que chega na direção do jovem? Aquela matéria que ele não manda bem. É um baita problema. Boa, Mari. Boa. Ele vai ter que fazer pelo menos 2 provas sobre aquele assunto, sobre aquela matéria, vai ter que tirar uma nota mínima necessária para ser aprovado naquela matéria. Sim. É um problemão. Eu tenho matérias que eu mando bem, que eu tenho facilidade de aprender, e eu tenho aquela matéria que é aquele calo, que é aquela pedra no sapato. Exatamente. Então, eu já sei. Vamos lá. Eu comecei o ano letivo, 4 unidades. Eu já sei que eu vou me deparar com aquela matéria. Como é que eu consigo me organizar, chegar para o meu pai e para minha mãe e falar: poxa, eu preciso de um reforço, pegar ali o colega que manda bem e estudar? Como é que eu consigo me antecipar a algo que eu já sei que vai acontecer? Perfeito. Eu vou ter que fazer essa prova, eu não tenho para onde fugir, eu não consigo passar de ano pulando essa matéria. Então, a gente precisa começar a encontrar, dentro da nossa realidade, do nosso momento atual, qual é este problema que está vindo na nossa direção e como a gente consegue já minimizar esse impacto, certo? Então, diga. Você foi cirúrgica, como diz um amigo meu. Porque às vezes a gente vai querendo
resolver o problema da Mari de 2030 e eu ainda não consegui construir de forma sólida, consistente, a Mari aqui de 2023. Porque é a Mari de 23, mais a de 24, mais a de 25, reticências, que vai entregar a Mari de 2030. Verdade. Acho que esse poderia ser um exemplo aí de como a gente pode trazer isso para a realidade dessa garotada. Massa! E assim, como é que os pais podem estimular os seus filhos a seguir essa área de administração? Entendendo, né, que a gente já comentou, que não é porque você não sabe o que você quer fazer, vamos fazer ADM. Por favor, longe disso. Mas assim, como é que os pais, entendendo a importância da administração para a sociedade, para a carreira do seu filho, como é que eles podem estimulá-los a seguir essa área? Muito legal. Eu vou tentar trazer aqui um pouco da minha vivência, né? Um pouco do que os meus pais fizeram comigo e um pouco do que eu fui vendo, assim, da galera à minha volta, né? Na época da infância e da juventude. Acho que meus pais, eles foram muito atentos aos meus interesses. Eles me estimularam muito para eu construir alguns hábitos. Então, por exemplo, o hábito da leitura não foi algo que veio para mim de forma orgânica. Eu sou apaixonada por livros. Meus pais construíram esse hábito, né? E eles foram me falando sobre a importância. Olha, para você ter hoje essa comunicação tão fluida, tão tranquila, isso tem a ver com hábitos que a gente construiu lá na sua infância. Então, acho que tem um pouco de quais são os hábitos que a gente consegue construir, né? Desenvolver, estimular. E ter também um pouquinho de paciência e resiliência, porque nem tudo o jovem ele vai entender naquele momento. Ele vai entender que pai, mãe, cuidador está fazendo para o bem dele. Né? Desafiador, viu? É desafiador. Eu fico lembrando de vários momentos com minha mãe me mandando fazer uma coisa, eu falei, não vou fazer, para com isso. Mas hoje eu lembro e falo, caraca, minha mãe, que bom que você fez isso, sabe? Tem um pouco de investimento de longo prazo no que diz respeito à educação dessa geração, dessa juventude. Verdade. Então, acho que mapear... Desculpa, você ia falar. Não, imagina. E como você falou, resiliência. Pai tem que ser resiliente. Se não, gente, a gente joga tudo pro ar. Pro alto. É muito gostoso lidar com adolescentes e jovens, mas é desafiador. Demais. Então, entender um pouco do comportamento também, né? Do que ela gosta, do que ele gosta. Porque, às vezes, esses interesses já estão falando um pouco sobre possíveis decisões no futuro. Então, aquele jovem que... Aí, pegando um pouco do meu perfil, né? Para trazer como exemplo. Era representante de sala. Toda vez que tinha um erro na prova, era eu que ia lá na coordenação falar, essa questão tem que ser anulada, porque este conteúdo não foi apresentado em sala. Então, aquela pessoa aquele jovem que é agregador, né, que gosta de fazer trabalho em grupo, aquele jovem que é questionador, né, que está vendo a televisão, está vendo filme, está vendo a série, mas está perguntando, está fazendo aquilo que a criança sabe fazer muito bem, que é perguntar o porquê das coisas. Então, neste ponto, estarmos atentos ao comportamento e a gente não enveredar pelo viés de que a gente sempre precisa estar trabalhando em cima do que o jovem não faz bem. Muito interessante o que você trouxe, viu? Porque o que acontece? Em vários momentos, a gente tem um jovem que está ali demonstrando habilidades e comportamentos muito legais, só que a gente está o tempo todo focado naquilo que ele não faz bem. O meu filho, a minha filha desenha muito bem, mas ele não sabe fazer conta de cabeça. Vamos lá. No ambiente profissional, ele vai precisar fazer conta de cabeça? Ele não vai poder usar uma calculadora, ele não vai poder usar um Excel, ele não vai poder usar... Ferramentas?
para poder fazer Perfeito, essa Mari. conta, o que eu preciso é que ele faça a conta de cabeça ou que ele consiga construir o raciocínio para chegar naquela solução. Construir o raciocínio de que ele vai precisar fazer uma conta para chegar em um resultado. E aí a gente pega isso que ele não faz bem, potencializa como se a vida dele dependesse só dessa conta de cabeça e acaba fazendo com que ele pegue habilidades que são muito legais, como o de desenhar, que estimula um aspecto muito criativo e lúdico, e ele vai ficando ali, vai sendo colocado debaixo do tapete, porque a prioridade é fazer conta de cabeça. Então, além da gente ir olhando esses comportamentos, é como a gente pesa o que tem que ser desenvolvido sim, não é negligenciar, não é fingir que não está vendo, mas é a gente entender o peso que a gente dá para as coisas. Porque senão a gente, às vezes, passa um recado que é o de que, o de cá é só obrigação mesmo, você tem que fazer bem feito e acaba não valorizando as conquistas e fica só falando do que é oportunidade de desenvolvimento, sabe? Muito bacana a sua fala, Mari, assim, de alta relevância, porque isso é muito comum e não só para os pais, né? Assim, não é só de repente uma demanda que vem dos pais, mas até mesmo da própria sociedade, de estar ali sempre frisando aquilo que o profissional tem de vulnerabilidade ou de ponto de melhoria. E muitas vezes a gente deixa de investir tempo, recursos e até mesmo energia naquilo que a gente faz bem. E a gente tem um hábito também, assim, eu não vou generalizar, mas isso é muito comum pela grande maioria, de muitas vezes, se eu sou muito boa em comunicação, eu não preciso me desenvolver. Se eu sou boa, então eu vou desenvolver naquilo que eu preciso melhorar. Só que, pelo contrário, gente, você precisa, de fato, se tem alguma habilidade técnica ou comportamental que você que está aí nos assistindo precisa desenvolver, se você já tem esse reconhecimento, já tem essa percepção desses pontos de melhoria e pontos fortes, é importante você também dosar. Eu não vou desempenhar, investir tempo, recurso, dinheiro apenas para desenvolver essas habilidades ou características que estejam ligadas a meus pontos de vulnerabilidade ou de melhoria. Mas eu também preciso alavancar e usar os pontos fortes, inclusive para me destacar no mercado, para me destacar em todo o ambiente social que eu esteja envolvido. Então, existe, de fato, essa controvérsia. Ou, muitas vezes, essa falta de direcionamento de esforços e recursos, investimentos de energia e de conhecimento, de entender, equilibrar e, sobretudo, também potencializar aquilo que você já faz de bom. Então, assim, você foi perfeita, sabe? Foi uma consideração riquíssima, que é algo que a gente precisa estar sempre pautando, trazendo, de fato, em discussão, para que a gente possa contribuir aí com o envolvimento de muitas pessoas, não só de jovens. Porque o interessante, Mari, é de que a gente está aqui com uma pauta falando, vamos conversar com os pais de como eles podem se instruir para fortalecer os seus filhos. Mas olha só, pai, mãe, tio, avô, avó, que também são responsáveis, muitos são tutores, são aí representantes legais dessas crianças e adolescentes, mas que também estão nesse processo de construção, tanto social, mas também ligado à educação, de que essa pauta também é para você, esse assunto também é para você, independente de você querer trilhar ou não essa carreira. A gente sabe que tem muitos que estão aqui conosco, Mari, que muitas vezes querem mudar de carreira. E, de repente, a administração seja a carreira que ele quer tocar daqui para frente. Então, são pautas que elas perpassam e passeiam independente da idade. Então, olha só que bacana, quantas dicas maravilhosas essa profissional aqui tem falado para a gente, tem trazido, pontuado, que você, pai, mãe, professor, que está nos assistindo, que quer se desenvolver um pouco mais nessa área, ou que quer, de repente, essa mudança aí de chave de área e que a segunda carreira, ou a terceira, enfim, é administração. Olha só, se você chegou agora, volta daqui a pouquinho esse episódio para você não perder nada, anotar tudo, hein? E deixa aí também as suas dúvidas, a sua pergunta. Fala pra gente o que está fazendo sentido, o que não fez, o que você quer saber, que a gente vai ter o maior prazer de ler e de responder, tá? Mas aí, Mari, ainda muito pautado também com essa a questão aí do adolescente, do jovem, você entende que... Você até trouxe assim alguns indícios, né? Olha, pais, além de estimular, observa isso, né? Observa esses detalhes, porque você já está entendendo que seu filho ele tem determinadas habilidades que estão conectadas com uma área. Então, quais são as oportunidades que a administração traz para o jovem?
vou pegar o gancho da sua fala, né, nessa chamada que você fez aí para a audiência, falando de transição, de carreira como possibilidade. E falar um pouquinho também que quando eu termino o ensino médio, que eu vou entrar na faculdade, eu completo 18 anos e, ao mesmo tempo, eu faço concurso público. Olha, deixa eu te contar uma coisa. Eu preciso contar. O Clube de Exatas é um cursinho preparatório para entrar no Colégio Militar, para Enem, para escolas como o SESI, que dispõe de bolsas. Então, a gente tem aqui um público de 9 a 17 anos que já tem um perfil de concurseiros. Mini concurseiros. Olha só. Projetos de concurseiros. Exato. E aí eu fiz o concurso público porque a formação em administração me permite também, né? Hoje eu sou uma pessoa que desenvolvi e construí a carreira dentro do ambiente corporativo, no ambiente privado, mas a minha primeira tentativa foi no ambiente público, através de concurso. Então, o curso de administração, ele também tem essa flexibilidade entre público e privado, né? Então, já é uma das possibilidades. Maravilha. Quando a gente vai falando para os jovens, né, essa galera que está aí em formação, e tentando fazer também uma conexão com aquela parte de experimentar, tem algumas portas que podem ser, assim, muito interessantes, até para a gente descobrir o que é que a gente gosta e o que é que a gente não gosta de fazer, né? A galera, a partir do ensino médio, do ensino fundamental e médio, já pode ser jovem aprendiz. Maravilha. Dentro da possibilidade de jovem aprendiz, tem lá, você quer ser aprendiz na área de logística, arco administrativo e outras frentes. Então, desde ensino fundamental e médio, já dá para a gente estar ali, ó, experimentando um pouco o que é que essa área de administração pode oferecer para a gente. Estágio também, né? Estágio. E logo na sequência falar sobre estágio, porque aí o estágio é a galera que já está na faculdade, né? Que já fez o primeiro semestre e que também consegue experimentar. Perfeito. E como, aí trazendo um pouco da vivência, eu fiz o concurso público, eu passei 8 meses, eu cheguei em casa e falei, gente, preciso conversar com vocês, um negócio muito sério. Eu fiz a declaração do cargo. Aí todo mundo olhou assim na minha cara e falou, mas já? Na largada, eu falei, não, gente, não é pra mim, o que eu tô fazendo não é o que eu quero fazer por muito tempo. E foi aí que eu parei e pensei, cara, eu tô na faculdade, eu tenho X semestres ainda pela frente, eu vou estagiar, só que eu vou estagiar no máximo de áreas que eu puder. Então eu estagiei em cafeteria, em empresa de auditoria e consultoria, eu estagiei em fábrica de pneu. Então, eu falei, pronto, já que eu experimentei lá o concurso por 8 meses e entendi que não era o que eu queria, deixa eu aproveitar o restante da faculdade para eu estagiar nas áreas diferentes para eu tomar minha decisão. Maravilha. E eu deixei o estágio de RH por último, porque eu já estava inclinada a isso mesmo. Falei, devo deixar por último, porque se eu gostar de alguma outra coisa antes, eu vou para outra coisa. Mas eu acho que eu vejo essas portas e essas experiências como uma ótima oportunidade da gente testar um pouco o que é que a administração, o que ser um administrador pode oferecer para a gente em um âmbito maior. Maravilha. Você entrou numa seara que é minha paixão também, né? Eu sou analista de carreiras. Para quem não sabe, além de apresentadora aqui, né, do podcast, de ser jornalista, eu trabalho no IEL Bahia também, como analista de carreiras e sou palestrante. Então, em todo tempo, eu estou lidando também com esse público, né, de pré-adolescentes, adolescentes e jovens. E também profissionais mais maduros, porque está ligado à carreira. E interessante quando você fala de possibilidades que o jovem tem para experienciar a área administrativa, se necessariamente já está formado, né? Passear e experienciar para ver, pô, é isso mesmo que eu quero. Eu costumo dizer que estágio, Mari, é um validador de escolha também. Porque você está ali muito na teoria, mas quando você vai na prática, e o bacana é porque o estágio é, de fato, um momento de aprendizado. Que eu vou vivenciar a experiência do mercado de trabalho,
ali, de fato, haverá. Né? Então, assim, eu estou aqui muito na teoria, na instituição de ensino, mas o que vai me dar, de fato, ali, trazer, na verdade, né, não só a validação da minha escolha, mas entender até a área que eu quero estar seguindo dentro dessa formação, é a vivência no mercado. E o interessante é que você falou assim, eu deixei o RH por último, porque, inclusive, é uma área que o administrador ele pode estar trabalhando. Então, olha só, quantas áreas você, quanto estudante, em estágio, vivenciou. E muitas vezes as pessoas olham para o estágio não só, né, para a questão da importância de unir a teoria com a prática, mas muito voltado ao fator financeiro, que a gente sabe que hoje que tem a questão socioeconômica. Mas não deixem, gente, eu levanto muito a bandeira do estágio, do processo de aprendizagem, muito mais voltado ao seu desenvolvimento. A gente sabe que a questão econômica ela é importante, é crucial quando a gente entende que muitos precisam trabalhar para poder ajudar em casa, para poder, inclusive, ajudar na faculdade, pagar a faculdade, o curso técnico. Mas, independente do valor da bolsa, do salário, verifica qual é a empresa, verifica a oportunidade, as atividades que você vai desenvolver. E, assim, estágio, ele não tem vínculo empregatício. Então, esse é o momento de você experienciar, de passear por diversas áreas. E o bacana da formação, do curso, na verdade, de administração, é de que você pode estagiar, às vezes, até no primeiro semestre. Coisas que é diferente de um curso de direito, um curso de medicina, que é algo muito mais específico, que não é tão generalista como a ADM, e que você só pode cursar um estágio, mesmo sendo uma vivência que vai conectar a teoria com uma prática, a partir do 5º, 6º, 7º semestre, porque são, inclusive, atividades que precisam de um conhecimento teórico mais embasado, mais aprofundado. Então, olha que bacana. Então, tem estudantes de cursos técnicos, ou melhor, temos aqui as instituições de ensino médio integrado ao técnico, que você já consegue estagiar na área administrativa, né, como auxiliar administrativo, ou melhor, auxiliar administrativo já é CLT, mas o aprendiz ele pode ser um auxiliar administrativo. Mas você pode estagiar nessa área, apoiando as atividades de um administrador. Se você faz um curso técnico em administração, você também pode estar estagiando nessa área e o nível superior. Então, olha quantas oportunidades esse jovem ele tem de experienciar essa área que é fantástica. Eu falei assim, é minha paixão, né? Então, se deixar, eu vou falando aqui e esqueça a convidada, gente. E você falando, que imagina, estamos conversando. Você falou do IEL, eu parei e pensei aqui, né? Muitas das vagas de estágio que eu participei do processo e que eu estagiei foi pelo IEL. Cadastro lá e olhava, não, isso daqui não. Esse negócio aqui não. Um negócio aqui diferente. Deixa eu tentar isso Vamos daqui. lá. 6 meses de duração, estágio, com possibilidade de renovar por mais 6, pronto. É esse aqui que eu vou. E muitas das vagas e das experiências que eu vivi no estágio foram proporcionadas pela visibilidade que o IEL dá das vagas e das oportunidades que estão abertas no mercado. Perfeito. E eu diria até que para quem está no ensino médio, que quer seguir a área de administração ou está em dúvida, já começa a pensar no estágio para experimentar um pouco dessa área, ou ser um jovem aprendiz antes de fazer um curso técnico e um de ensino superior. Então, é muito bacana, eu levanto a bandeira, e não é sobre precisar estagiar pela questão econômica, mas é muito mais sobre se desenvolver, né, de ter essa oportunidade de viver esses desafios, esses cases reais que o mundo do trabalho nos proporciona. Então, você, adolescente, jovem que está aí nos ouvindo, que tem 16 anos, esse é o momento, tá? Ou melhor, para quem já tem 14 anos, já pode ser um jovem aprendiz de 14 a 24, e estagiário a partir dos 16 anos. Mas, Mari, me conta, traz aí a cereja do bolo. Quais dicas você deixa aqui para a gente fechar esse episódio assim, de forma fantástica, porque eu estou muito feliz com tudo que a gente conversou, mas quais são as dicas, ou qual a dica cereja, tá, de um administrador aqui, que você deixa para quem está nos assistindo, independente da idade? Vamos partir da ideia de que todo mundo precisa administrar alguma coisa, né? Verdade. A gente administra a nossa vida, a gente administra a nossa
as nossas finanças, a gente quer fazer uma viagem, a gente precisa fazer um planejamento e administrar recurso para poder fazer a viagem. Perfeito. Então, acho que o A primeiro mesada. Exatamente, a mesada. Eita, a mesada. Hoje os meninos têm cartão de crédito, de débito. Antes eu botava no pouquinho, menina. Não vou contar a minha idade. Tá tudo mais fácil, tá tudo tão mais fácil. Então, acho que dá para a gente começar a pensar que administração, ser um administrador, não é algo distante da nossa realidade. Está muito mais próximo do que a gente imagina. Acho que esse pode ser, assim, uma grande luz lançada sobre a ideia que se faz do administrador, tá? Então, partindo daí, se a gente for parar para pensar, dentro da nossa vida, da nossa rotina, do nosso dia a dia, tem um negócio que é fundamental para a gente administrar bem, que é gestão. Perfeito. Que danada é gestão? É organização, é planejamento, é priorizar, é tomar decisão. Eu tenho prova na segunda, eu vou ter que passar o final de semana estudando. Mas no sábado tem uma festa que eu quero ir muito. Como é que eu faço a gestão desses interesses? Porque eu tenho que tirar uma nota boa na segunda, eu teria que passar o sábado e o domingo estudando, mas eu estou dizendo que tem uma festa no sábado que eu quero muito, é a festa de aniversário da minha melhor amiga. E agora? Não posso faltar. Não posso faltar, também não posso comprometer minha nota. Como é que eu priorizo? Eu vou para a festa e vou ficar 5 horas? Ou eu vou para a festa e fico 2 e volto para as outras 3 eu estudar? Ou eu vou para a festa tranquila, mas o meu domingo vai ser da hora que eu acordar até a hora que eu dormir estudando. Enfim, eu vou precisar ter uma estratégia. Olha quantas coisas eu falei aqui: gestão, planejamento, priorização, estratégia. Isso, o administrador, dentro do ambiente público ou privado, vai fazer em uma proporção muito grande. Sim. Mas, hoje, no nosso dia a dia, enquanto criança, jovem, adulto em processo de transição de carreira, a gente precisa fazer isso. Com certeza. Então, acho que a cereja do bolo, quando a gente está falando de uma formação em administração, é a gente perceber que ela está mais próxima da nossa realidade do que a gente imagina. Verdade. Hoje, por exemplo, se eu escolho medicina, eu não posso fazer nada. Eu não posso medicar, eu não posso fazer uma cirurgia, eu não posso fazer nada. E eu vou precisar passar por todo o ciclo de formação e de validação desse curso para poder conseguir fazer alguma coisa, né? Passar pela residência e tudo mais. O administrador, ele está muito mais relacionado até mesmo com a nossa própria vida, com a nossa rotina, com o nosso dia a dia. Então, como é que a gente vai pegar isso do ambiente particular e potencializar para ser, talvez, o nosso emprego, ser a nossa fonte de renda, ser aquela porta que vai levar a gente a conquistar sonhos, a alcançar lugares desejados, sabe? Muito bom, muito bom. Uma conexão maravilhosa. E falando em conexões, Mari, conta pra gente. Aqui sempre está nos acompanhando não só o público do Clube de Exatas, que inclusive é de todo o Brasil, porque é um cursinho online. Então a gente tem aqui seguidores, alunos, pais, professores de todo o Brasil, desde Belém do Pará, do Rio de Janeiro, de Salvador, de Lauro de Freitas, tá? Do Espírito Santo. Então a gente tem aí um público de diversas localidades do país. E não só o Clube de Exatas, é o público do clube que nos segue. Então, vocês que querem saber um pouco mais desses e outros assuntos, que chegou agora, a gente está conversando com Mari Adriano, essa administradora especialista em pessoas, que tem paixão pelo que faz, que trouxe várias dicas, vários insights sobre o que é ser um administrador, a importância dessa formação, dessa carreira para a vida, né, das pessoas, da criança, do adolescente, para a sociedade. Então, cola com a gente, se inscreve em nosso canal, deixa o seu like, ativa o sininho para você não perder nada. Mas você que já está aí desde o início, tá nos acompanhando, que amou esse episódio, que quer se conectar com essa profissional de excelência, como é que a gente consegue, Mari, te seguir, te acompanhar,
trocar vários insights com você. Quem está aqui nos assistindo que quer de fato fazer essa conexão com Mari e Adriano, onde a gente encontra você? Conte aí, deixa os arrobas, que a galera coloca aqui no chat, tá? A equipe. É bem isso, arrasta para cima. Arrasta para cima. Saiba mais. Esse é o momento. Então, tem 2 canais que são bem interessantes. Um é o LinkedIn, justamente por já ser uma ferramenta, uma rede social voltada para o profissional. Perfeito. Né? Então, dá para me encontrar no LinkedIn como Mari-Adriano. E no Instagram, que é onde eu vou colocando ali algumas dicas, alguns insights, participo de muita entrevista, então às vezes quando eu percebo que tem um assunto muito recorrente, eu vou lá para o Instagram e coloco para a galera pensar um pouco, vai ser o @Mari_Adriano. Então vamos lá, no LinkedIn é Mari-Adriano e no Instagram é Mari_Adriano. Adriano, isso. Perfeito. E o Mari é com I, tá, gente? É Mari normal. É Mari normal. Bem brasileira. É bem brasileira, é isso. Nem é normal, nem é normal. É o português originário. Maravilha. Mari, muito obrigada. Obrigada por ter aceito o convite, sabe, por estar... Mari, ela é de Salvador, gente, mas está fora, mas aceitou a pauta, assim, sem, sabe, ressalvas. E veio de outra pauta também aqui, né, do online, e topou de primeira com esse gás. Ana, não sei como é que vai ser, mas eu acho que se eu ficasse 2, 3 horas aqui com ela de podcast, ela ia estar nesse mesmo ritmo, entregando tudo e com amor. Então, sem dúvidas, a gente teve a certeza de que você ama pessoas e entende o seu propósito na sociedade. Então, em nome do Pod Paz, do Clube de Exatas, muito obrigada. Queremos você de volta, tá? E no presencial, por favor, não vou abrir mão disso, nessa agenda cotadíssima, que a gente tem certeza que a gente tem muita coisa, muito conhecimento para trocar com você e aprender com você. Então, muito obrigada. Nossa, eu que agradeço. Primeiro, porque eu acho super importante. A gente já está conversando sobre isso desde cedo, né? Às vezes a gente vai deixando mais para frente, para o futuro. E como a gente conversou aqui, o futuro ele já está acontecendo, já está sendo construído. Então, obrigada demais pelo convite. No presencial, eu acho que aí você reserva umas 2 horas mesmo, porque por favor. E aí a gente vê que as pessoas... E o Vinícius vai estar junto. Vai ser muita conversa. Não, aí não vai ter para onde correr. Reserva um tempo para a gente poder continuar trocando essa ideia, viu? E parabéns pela iniciativa, pelo projeto. É super importante. Estamos juntos, eu falei que essa conexão veio para ficar, veio para a vida. Então, muito obrigada, Mari. A gente se vê em outros episódios. E você que está aí nos acompanhando, muito obrigada pela audiência, por estar conosco, se instruindo. Não esqueça de compartilhar com toda a família, de deixar aí nas hashtags pais instruídos, filhos fortalecidos. Vem se instruir com a gente. E, galera, até o próximo episódio. A gente se vê. Tchau, tchau. Tchau, tchau.